Washington, D.C. costuma ser lembrada como a cidade do poder. É daqui que saem decisões que influenciam não apenas os Estados Unidos, mas boa parte do mundo. Olha, mas a Casa Branca tá realmente em reforma. E aí aqui é a casa do Obama também. E aí a gente quer ver a casa do Obama. A gente não sabe se a polícia é por causa da casa do Obama, mas aí a gente guardou a câmera e está gravando com o celular. Porque nós somos espiões. Porém, existe um outro lado que pouco se sabe. Além dos monumentos e dos prédios do governo, a capital americana é uma cidade vibrante, cheia de bairros com personalidade, museus gratuitos, parques e restaurantes. Aqui em Washington tem vários museus de Smithsonian, todos são de graça. Que eles nasceram com a missão de espalhar a cultura para todo mundo. Né? Aí eu vou pro segundo andar, porque eu quero ver o fóssil gigante de dinossauro. Eu nunca vi, então eu quero ver. Um dos nossos amigos é brasileiro, de Porto Alegre, o outro é de Sri Lanka, aí tinha um mexicano junto e depois chegou outra sri-lanquesa. Então, assim, mix de culturas muito grandes aqui. A gente achou isso muito, muito legal. Imigrantes de todas as partes do planeta. E uma história que ajuda a explicar como os Estados Unidos se tornaram a potência que conhecemos hoje. E é justamente esse outro lado de Washington que viemos conhecer. Bom dia, Bom dia, pessoal! Chegamos aqui em Washington, D.C. Chegamos em Washington, A a capital dos Estados A Unidos. gente já está aqui há alguns dias, na verdade, na casa de uns amigos. E Vocês hoje... receberam muito bem. É verdade. E hoje a gente vai conhecer, né? Eu não conheço nada aqui. A gente ficou mais em casa porque o calor estava extremo. Nossa, Hoje está um calor pouquinho pegando. melhor, ondas de calor aqui nos Estados Unidos. E Tá a gente vai nublado conhecer a hoje. cidade, não só os pontos turísticos, mas também outras coisas. Então, bora? A gente vamos começar no bairro que eles moram aqui, né? A gente está aqui no Adams Morgan, né? Que o Will comentou, que é o bairro que eles moram, né? E a gente achou assim, eles perguntaram qual é a cidade que vocês morariam nos Estados Unidos. E a gente falou, nossa, no mesmo bairro que vocês. Nossos amigos perguntaram, porque a gente achou muito legal esse bairro. Tipo, Muito, né? ele é todo Olha bonitinho. só ver essas coisas, esses estabelecimentos aqui atrás. Muito legais, Tem sério. restaurantezinhos, barzinhos legais, né? Não, e tipo, a cidade é toda assim, olha. Pelo menos são os Olha bairros que que a gente lindos foi. esses prédios. Aham. É tudo bonitinho, assim, porque aqui em Washington os prédios não podem ter mais de 40 metros, eu acho. Se não me engano, é 40 metros, posso estar errada. Olha o nome do bairro aqui, ó. Aqui, o Adams Morgan. É. Porque ele, pra não ficar mais alto do que o Capitólio. Então toda a cidade é baixinha, assim. E aqui é muito legal. Ele falou que aqui é uma boate, que um andar é gay e o outro o andar de cima é uma boate gay e o de baixo é uma boate lésbica. Achei muito legal. aqui. O pessoal tem descolado, característica cheio de de ser coisas pessoal bem legais. descolado, bem pra Aham. frentex. Como a gente gosta, né? É, cheio de estabelecimentos legais, de comidinhas gostosas, do mundo todo, vocês vão ver. Então a gente gostou bastante, a gente vai caminhar um pouquinho com vocês por aqui. Até ali na frente tem um dispensary, não sei como é que se fala isso, um dispensário, que é uma loja que vende Cannabis, maconha, né? cannabis, é. E aqui é legalizado, tá? Não em todos os Estados Unidos. Estados Unidos tem bastante isso que é por região, por província, estado, sei lá. E aí eu sei que aqui é legalizado, em Nova York também a gente vê bastante, mas alguns estados não, mas aqui é também. Aliás, uma coisa que é muito legal daqui, além de a gente estar se hospedando na casa dos nossos amigos, eles explicaram que aqui em Washington, D.C., eles têm uma política que eles acreditam se misturar pessoas que são de classes mais baixas, ao invés de deixar elas isoladas nas periferias, mas trazê-las para as cidades e botar, por exemplo, um prédio normal e um prédio que é de moradia subsidiada, isso ajuda as pessoas de moradia subsidiada a se desenvolverem, enfim, conseguirem melhorar sua condição de vida. Então é muito interessante, porque aqui nesse bairro tem isso, e até os nossos amigos estão ficando eles moram, né, numa casa que tem o apartamento deles, normal, todo prédio, e na frente é tudo moradia subsidiada pelo governo. Inclusive, eu vou te contar uma coisa que eu não te contei antes, mas eu sei porque é Adams Morgan. Adams, na verdade, foi um símbolo que eles criaram um bairro. Conta pra gente. Era um bairro que foi criado por conta de duas escolas públicas. A Adams não sei o quê e a Morgans não sei o quê. Eles juntaram duas escolas públicas. Por que juntaram essas duas? Porque uma era mais para negros, outra mais para brancos. E aí foi um símbolo da união. Da integração racial. Sim, porque pra quem não sabe, aqui teve segregação racial nos Estados Unidos, tá?
até os anos 50, eu acho. Posso estar Putz. errada, mas eu acho que foi até por ali. Depois a gente vai falar, quando a gente chegar lá nos monumentos de Washington, enfim, teve discursos em 1963 do Martin Luther King, né? Então, pra tu ver que é recente, né? E eu queria falar uma coisa enquanto tá falando, meu amor. Mas olha, ali pela escrita que tem ali na direita, eu acho que é um restaurante etíope, talvez possa estar errada. Aí aqui tu vira, já tem um restaurante indiano. Aqui do lado... Ali o etíope. Aqui do lado a gente tem um restaurante coreano. Aqui tem um restaurante etíope. Ali tem um falafel, que deve ser comida árabe. Então, assim, ali tem o Cana, que é um restaurante brasileiro. Ah, é verdade. Cana verde e amarelo. Então, dá pra ver que é, assim, ó, muito cosmopolita. Aqui tem outra, eu acho que é japonesa, ó. BZ, acho que deve ser árabe, né? Não, aqui é Poke Sushi. Ahilo, pouco, deve ser. É, esse aqui deve ser... City Lives of ali. Hummus, City Lives of China. Também China. Então a gente achou isso muito legal. Tipo, e ontem também a gente tava assistindo o jogo. Um dos nossos amigos é brasileiro, de Porto Alegre, o outro é de Sri Lanka, aí tinha um mexicano junto e depois chegou outra sri-lanquesa. Então, assim, mix de culturas muito grandes aqui. A gente achou isso muito, muito legal. Aí eu acho que quando tem esse mix de cultura, geralmente dá uma cidade legal, mais descolada, mais misturada. É uma cidade muito cool, né? É, uma cidade bem cool. Washington, D.C. não pertence a nenhum estado americano. O D.C. significa District of Columbia, um distrito federal criado para que a capital não ficasse sob controle de nenhum estado específico. Hoje, mais de 700 mil pessoas vivem aqui. Apesar de se concentrar na Casa Branca, o Congresso e a Suprema Corte, Washington também está entre as cidades mais internacionais dos Estados Unidos. Embaixadas de quase todos os países do mundo dividem espaços com universidades, centros culturais e organizações internacionais, atraindo moradores de centenas de nacionalidades diferentes. Esse perfil internacional ajudou a transformar a cidade em um lugar extremamente diverso, com bairros cheios de cafés, bares, restaurantes e uma cena cultural muito ativa. Nos últimos anos, Washington passou a aparecer com frequência entre as cidades americanas com melhor qualidade de vida, combinando a importância de política que todo mundo conhece com um cotidiano muito mais descontraído do que muita gente imagina. Eu amei esse lugar. O nome do bairro é Adams Morgan. E aí eles inverteram as letras e ficou Madams Organ. Isso aqui é uma boate também que a gente foi com eles na sexta-feira. Bossa deve ser algo brasileiro também, né? Bossa, deve ser. Ah, sim, olha os pratos. Sorry. Os pratos. Bolinho de arroz, bolinho de carne. Eu gostei que eles mantiveram. Aipim frito, linguiça grelhada, camarão à baiana. Franguinho. Feijão tropeiro. Xadrezinho. Picanha. Berinjela Elis Regina. Olha isso, Regina. Gostei. Nossa conterrânea. E conterrânea. Ah, muito bom, sério. Sensacional. Aqui, olha que bonito isso aqui. Antigamente isso aqui era uma igreja. Até uma igreja bem diferente, né? Uma vibe meio romana. Mas isso aqui antigamente era uma igreja. Você vai ver que o Washington é bastante clássico. Cosmopolita. Não, mas antigamente era uma igreja e aí eu achei que era um museu, aí nossos amigos falaram que não. Isso aqui é um hotel, eles compraram, a igreja fechou, aí o hotel comprou, eu acho que foi, sei lá, a igreja e aí fez um prédio atrás, claro, porque não cabe todo mundo dentro da igreja, e aí deixou a recepção, o lobby do hotel sendo a igreja. É muito bonito. Tem um café também, né, dentro. E tem café, tem restaurante também, eu acho, tem lugar pra trabalhar. Olha que bonito. A agonia máxima daquele espelho ali. Tá ele lá de lado. Aí aqui tem um café, eu achei que legal que aqui tem um lugar pra gravar podcast. Podcast, né? E aí aqui, cuidado aí. E aí aqui é a parte que era antigamente a igreja, olha que legal. Que legal. Eles pegaram isso aqui do teto, olha. É tipo aqueles negócios que... Como é que é o nome? O órgão da... o órgão da igreja. Da igreja. Eles desmontaram. E fizeram essa obra de arte. Sério, eu achei genial. E aí tem os bancos da igreja, ó. Aqui... é o banco da igreja, né? Eu acredito, sei lá, que você queira alguma coisa também. Então eles foram transformando num lugar que as pessoas... Eles disseram que vem trabalhar aqui, tipo... E aí pra lá vai o hotel. E eles grudaram com o hotel. Não. Mas muito legal isso aqui, né? Eu achei uma ideia realmente genial. Claro, a pessoa precisa de uma igreja disponível, mas eu achei que precisa arranjar uma igreja, alguém querendo vender uma igreja, e precisa comprar a igreja e fazer um hotel atrás, ou seja, não é tão simples.
Mas muito legal esse lugar, né? Muito. Sério, eu acho essa vizinhança muito bonitinha. A gente mudou de bairro, a gente tá num bairro chamado Calorama agora. Mas olha só, Não. é muito Que fofinho as bonitinho. casinhas. Eu acho que como eles não podem construir mais alto, eles não têm muita motivação para destruir e fazer prédios novos, modernos e que parecem clínicas. Então Eu não fica sei essas se tem um casinhas padrão bonitinhas. também, né? É, pois é, tipo esses antigos, esse é muito fofinho. E E aqui é a embaixada, né? Baixada da França. Aqui o Calorama também é um bairro que tem muitas mansões e também muitas embaixadas. Olha, ali é da... Mas só falar aqui que aqui dá pra ver a Estátua da Liberdade. Chegamos a New York. Por quê? Porque a Estátua da Liberdade foi doada pela França. Aí tem uma miniatura da Estátua da Miniatura. Liberdade. E aqui tem várias... Então, aquilo ali é Tailândia, ó. Embaixada da Tailândia. Ah, é, ó. Aqui nesse bairro tem várias embaixadas. A gente passou agora da Na frente. Argélia. Aqui é Itália, eu acho? Não, México. México, pelo jeito. É. E aí tem várias embaixadas e casas também. Um bairro muito bonitinho. Não é ainda o bairro que a gente tá indo, mas eu acho muito fofo esse bairro. E é uma paz, olha só. É o bairro que a gente tem. Uma tranquilidade. Ah, é? É o bairro que a gente Achei que a tem. gente tava indo em outro. Não, a gente tá indo. O Calorama é o lugar das embaixadas e também é o lugar das casas De pessoas presidentes. famosas. Não pessoas, presidentes e pessoas importantes. Mas dá pra ver que é gente rica que mora aqui, né? Pra cá, pra cá. Pra cá? Aqui, o que a gente quer fazer é porque assim, aqui moram várias pessoas famosas, presidentes, sei lá o quê. E aí aqui é a casa do Obama também. E aí a gente quer ver a casa do Obama. Porque nós somos paparazzis, então a gente vai até a casa dele. E tem no Google Maps, né? Na verdade, no Google, a gente só digitar casa do Obama em DC, né, em Washington. Privacidade E vai aparecer. máxima. E é Aí a legal gente que tipo, digita. não tem segurança em volta, né? Não, nossos amigos falaram que tem. Ah, não, mas tipo, eu acho que deve ter segurança, mas segurança da casa, não tem tipo grades, Ah, nada sim. que tipo separe da... É tipo isso aqui, ó. Ah, tem uma Onde vai chegar polícia lá? ali, ó. Tem uma polícia já ali, ó. Ih, desliga a câmera, desliga a câmera. A gente não sabe se é segurança. A gente não sabe se é polícia é por causa da casa do Obama, mas aí a gente guardou a câmera e está gravando com o celular. Porque nós somos espiões. Não, mas certamente essa polícia não tá parada aqui a nada, no meio do nada. Gente, tem outra polícia aqui. Realmente. Não é tão simples. E tá escrito ali, não entre. Não, já tá carro, né? Não, amor, tem uma pessoa ali, tem um apezinho e dizendo, tem uma pessoinha e tem uma coisa. Viu? Ele falou, ó. Ó, viu? Te falei. Não pode, gente. A gente não vai conseguir ver a casa do Obama. É, gente, é óbvio que não ia dar pra chegar na frente da casa do Obama. O Will Tem. achou que a gente ia chegar na frente, assim, bater na porta. Opa, Obama, tudo bem? Tá por aí? Mas é que... A Michelle tá em casa? No Google Maps tem a foto da casa na frente da casa. Meu amor, o Google pode ir até ali pra fazer um Street View. Mas a gente não, né? Mas, o enfim, dia que daí tu for tinha- o Google... Tinha 2 viaturas ali. É, e aí foi o melhor que tinha uma plaquinha, não entre o negocinho. Ah, eu fui Tipo, a perguntei. rua dele toda é fechada. Aí o Will olhou assim, pode entrar? Aí o cara falou, não pode entrar, óbvio que não. Mas é isso, pessoal, aqui atrás disso aqui tem a casa do Obama. E tipo, é uma casa, é muito bonitinha, porque é uma casa nesse estilo, assim. Bem Ah, nesse- eu achei que ia ser uma mansão absurda. Tá, é uma mansão absurda, mas sei lá. É, Não a é casa tipo a casa da Beyoncé, entendeu? É, a casa custa 8 milhões de dólares, a do Obama. É. Quanto que custa a da Beyoncé? A gente tava vendo? A 200 da Beyoncé milhões. é a mais barata, eu acho que é 80 milhões. Eu não sei, me engano, E aí falou ela tem a de 200 milhões. Bizarro. Ela tem duas, né? Mas, aí tu vê, o Obama é um cara mais básico, né, do que a Beyoncé. Mas é isso, gente. A gente queria mostrar pra vocês a casa do Obama, não conseguimos. Então, vamos ver a casa do presidente mesmo, que é o que nos resta. Não vai dar pra ver a casa de nenhum presidente hoje, gente. Simplesmente não é o nosso dia, porque, tá, na verdade aquele primeiro, ok, a gente poderia saber. Mas aqui eles fecharam agora, porque eles falaram que tá em obras. Aí a gente perguntou, tá, mas antigamente dava pra entrar aqui pra ver a Casa Branca? Ele falou, É, na dava, Rua do Meio ali. mas a gente recém mudou, porque a gente tá, não sei que, em obras, tá mudando as Também coisas. tá tendo agora a comemoração dos 250 anos da Foi uns independência dias dos atrás. Estados Unidos. Mas ele Então- disse que não, ele falou que eles mudaram. Enfim, dava pra ver, dava pra enxergar ela, mas agora tá tudo assim, ó. Agora não dá mais. Tá tudo cheio de... Tipo, aqui, ele falou, tu pode ir pelo outro lado, tentar ver, mas não consegue mais ver como via antes. Nem sei onde é que tá a tal da Casa Branca, não consigo nem enxergar nada. Você vê que tem mais turistas aqui tentando É, enxergar, mas
Eu não sei, ele falou que tá em obras e tem uns caminhões ali realmente. É. Mas, pô, sacanagem, né? Não que eu fizesse hoje muita os questão de presidentes- ver a Casa Branca, enfim, né? Os presidentes estão se escondendo. Ah, mas dá pra ver aqui um pouquinho, ó. É aquilo ali? Eu achei que era mais branco. Não é aquilo ali, né? Aquilo ali é um prédio do lado. Ah, tá. A Casa Branca, ela tá bem aqui na frente, mas não dá pra ver. Ah, tecnicamente aqui na frente, entendi. É isso, pessoal. Então ali atrás dessas árvores dessa grade tá a Casa Branca. Não vai Tá, dar o pra ver, Trump- então vamos o Trump passear. tá ali. É, o Trump tá ali. Achamos uma multidão aqui, então acho que tem um lugar que dá pra ver. Mesmo estando fechado agora, Tá dá rolando pra até um ver. hino aqui. Tem um grupo, que é isso, dançando. Olha Tipo, isso. um artista de rua ali, eu acho, fazendo... Que isso? Ah, dá pra ver Sei sim, lá. ela aqui, ó. Dá pra ver. Ai, ela tá realmente em reforma. Tá em obras, aham. Olha isso. Pô, Nossa, é o hino italiano. muito bom. A italianada cantando o hino da Itália na frente da Casa Branca. Adorei, adorei. Não, mas ó, dá pra ver aqui, ó. Como é que é o nome mesmo do hino Hã? da Itália? Esqueci o nome. Olha, Ai. mas a Casa Branca tá realmente em reforma e é por isso que não tá dando pra entrar. Então, gente, se vocês estão vindo aí, ó, julho, agosto, aviso, pode ser que esteja em reforma ainda, não, sei não tem qual como é a entrar, não dá pra entrar na Casa Branca. Tá, mas é que tipo assim, tá bem ruim de ver, né? Aham. Eu acho que A geralmente Casa- é um pouquinho melhor. Então vai uma curiosidade aí, por que é Casa Branca? causa do incêndio. Incendiada, E aí, em 1814 os britânicos incendiaram na guerra, daí eles pintaram de branco pra esconder e o aí incêndio, pegou né? e aí pegou esse nome, Casa Branca. É realmente branca. Achei meio, tipo, minimalista, assim, né? Podia ter uma corzinha, achei meio morta, né? Então, Eu sei que é o conceito. a gente vai falar sobre isso depois. Dá pra ver o obelisco lá, vamos ver se a gente consegue ver o obelisco. Ai, gente, mas podia ter uma vista melhor, tá? Não aprovei. Olha, pra quem quiser também, aqui tem várias opções de bonés do Trump, tá? Meu Deus. Nossa. Meu Deus, tem a assinatura dele, não pode ser. Tem o do Maga, isso aqui em rosa. Nossa, Não sei que mulher que gostaria de apoiar o Trump. tem louco pra tudo, né? Olha isso. Ah, e tem várias coisas aqui, porque foi o aniversário de 250 anos 250 anos ali. dos Estados Unidos, que foi há poucos dias, 4 de julho, né? Tem os de Washington e tem vários disso aqui. Nossa, tem todas as cores desse boné. Socorro. Não é muito o estilo de coisa que eu compraria, assim, né? É, eu acho que Tem algumas talvez preferências talvez diferentes como um disso. souvenir estranho seria legal. Acho que nem assim, meu amor. Olha só. Esse sorvete deve ser bom, porque tem uma fila pra ele. Quantidade. Nossa, de muitos coisa que devem sorvetes. estranha. Olha isso. Sorvete, coisa, né? milkshake, waffle, regular cones. Não tem o preço, né? Podia ter. Ó, tem churros. Ai, que caro, né? $4 uma Coca-Cola. R$20 uma Coca-Cola. Carinho, né? Então, acho que tá onde? Na Noruega? Aqui tem mais opções também. Ah, aqui não tem os bonés do Trump. Aqui não tem, viu? Oi? Ali não tem, aqui não tem boné do Trump. Ah, esse cara é democrata. Ele não é maga. Ah, e aqui tem comida também, ó. Eu tava com fome, tem várias opções. Isso aqui a gente comeu bastante em Nova York, né? Na real, isso aqui vende tudo, né? Porque vende, tipo, Vende. burrito, Comida vende mexicana. salada, batata frita, Ali atrás tinha banh mi, que é o sanduíche vietnamita. Aí tem pizza, tipo, tudo que tu quiser comprar, tu pode comprar nesses lugares, né? Ó, o tio tá organizando aí. Achei, assim, Tá tudo reclamar em obra. da infraestrutura. Achei tudo muito cercado, muita cerca, gente. Que Tá tudo isso? tudo em obra, olha só. Inclusive, O lugar que a parece gente vai. que é o Ah, o obelisco. Tá fechado também. Acho que tá fechado também. Não dá pra fazer nada, é isso. Acabou o vlog, porque tá tudo fechado. Não acabou não, gente. A gente Não, vai não tentar. acabou. Vamos Mas, porra, sentar. sacanagem. Tipo, bem na minha vez, os caras resolvem fechar tudo. Eles não Não ajudam dá também, pra né? ir ali, não dá pra ir ali. Vamos Tá tentar, fechado. vamos tentar. A gente deu uma volta gigante. Aqui é a Casa Branca, a gente tava do outro lado. Só que tu não pode chegar nem perto. Então, tipo, pode ser uma distância curta, só que tu tem que dar uma volta enorme pra ir pro outro lado. Então E a gente chegou. até conseguiu uma visão mais Um clara pouquinho dela. melhor, né? assim. Mas mais longe, né? Claro, com vários policiais na frente, mais longe, mas mais claro, e também não tava em obras.
Mas aqui daí tem vários prédios importantes, enfim. Do governo, né? É. E aí tem muito esse Freedom, Liberdade 250, que foi os 250 anos dos Estados Unidos, da independência, né? E aqui a gente caminhou bastante porque descobrimos que sim, dá pra ver o obelisco. Mas tu precisa dar, mais uma vez, uma volta gigantesca para tentar chegar perto do tal do obelisco. E esse obelisco aqui, ele tem uma história interessante, porque ele já foi o monumento mais alto do mundo, feito pelo homem, mas esse título durou só 5 anos. Porque ele foi feito, ele acabou de ser construído em 1884, e aí depois de 5 anos, 1889, construíram a Torre Eiffel, e foi mais alto e ele já perdeu esse título rapidamente. Aí vocês podem ver também que ele é de 2 cores, né? Tipo, até a partezinha ali é mais no início que muda de cor e fica um outro tipo de mármore. Porque eles construíram e começaram a construir em 1848 e aí em 54 parou a construção. Ou foi um pouco antes, não sei. Por causa da Guerra Civil. Aí quando eles voltaram a fazer o monumento, eles pediram mármore, mas aí veio um mármore diferente. Então por isso tem 2 cores. Porque rolou a Guerra Civil e pararam na metade e depois continuaram. Aí vocês devem estar se perguntando, mas o que um obelisco, que é um negócio egípcio, está fazendo aqui no estádio? Por que eles construíram esse negócio aí? Vai, Beleza. Não, na verdade, porque tu pensa assim, por que a Casa Branca parece um negócio grego? É toda a arquitetura, né? Umas coisas toda meio... arquitetura neoclássica. A gente podia... O que a Maria ia falar? O que a Marina falaria? O que é? Cafona. Não, eu não acho cafona. Mas pode falar, é meio cafona mesmo. Eu acho melhor do que arquitetura moderna com cara de clínica. É, pode ser, verdade. Mas assim, é porque eles queriam... Como os Estados Unidos era um estado, um país um pouco novo, eles não têm história, né? E o Brasil também não tem uma... Não, a gente tem história. É que na época eles não tinham história. Eles se consideravam sem história. Eu tô falando, cuidado. Não vamos falar deles. Eles se consideravam sem história. Sem história, por isso eles queriam colocar um ar de poder, cultos, de antiguidade. Por isso que eles construíram, botaram um obelisco, que é do Egito, com Casa Branca. Vocês viram os prédios do governo com arquitetura greco-romana. E eu queria dizer que é realmente bem grande esse obelisco, tá? Eu fiquei bem impressionada. E tem esse negócio que, apesar dele ter rapidamente perdido o seu título de estrutura mais alta do mundo, feita pelo homem, ele manteve a de obelisco, uma coisa muito específica, tipo obelisco de mármore e a construção de alvenaria mais alta do mundo, feita pelo homem. Isso é muito americano. Bom, ainda perdemos um título, mas seguimos sendo outro. Bom, aqui do lado são vários museus. Então aqui é o primeiro museu da história. Vamos sair daqui antes que a gente leve uma agradada na cabeça. Nossa, meu amor, a gente começou a falar e resolveu passar 20 ambulâncias, 10 caminhões. E eu acho que pegou fogo em algum lugar. Passou um bombeiro. Mas explica pra gente o que eu tava explicando. Não, então, aqui é um museu da história afro-americana, que é muito importante aqui para os Estados Unidos, né? E esse é um museu Smithsonian. Aqui em Washington tem vários museus Smithsonian, todos são de graça. Que eles nasceram com a missão de espalhar a cultura para todo mundo, né? Então, atualmente eles são custeados pelo governo dos Estados Unidos. Então, tudo que a gente pode entrar em todos os museus, né? E é muito legal isso. Legal. Tipo, esse daqui é um dos mais conceituados, né? Esse daqui fala da história dos povos negros dos Estados Unidos. Aí tem um outro museu também que é... Aqui do lado tá o de História Natural e depois, mais para lá, o da... Área e Espaço. Área e Espaço. Né? Que aí é legal que de aviões e... o da História Natural, ele é tipo aquele de Nova York que tem numa noite do museu, que tem essas coisas. Esse aqui, né? E aí o do Área e Espaço, a gente não vai mostrar pra vocês que geralmente filmar dentro de museu é meio ruim, assim, e tal. Não deixam muito. E o do Área e Espaço, ele tem até o primeiro avião, que dizem, né? Eles querem tirar esse título, Santos Dumont, mas dos irmãos Wright, que voaram o avião e o avião tá lá dentro. E tem outras coisas, várias coisas interessantes. Mas a gente não vai hoje, porque geralmente filmar assim, com câmera dentro de museu é mais chatinho. Olha, e assim, eu não sei se a gente pegou uma época muito ruim, a gente deu muito azar, mas assim, tá tudo cercado, tipo, o museu cercadaço, assim, tu não consegue nem ver o prédio direito, tudo em obra aqui, tudo fechado, e eu não sei se eles estão tudo em obra. Mas ali claramente, ó, é da comemoração dos 250 isso aqui é da comemoração. anos. Mas tipo, aqui que tá fechado, ali tem umas coisas. Aí eu queria perguntar pra vocês, se vocês já vieram pra cá, pra vocês nos contarem se é assim sempre ou
se a gente deu um grandíssimo azar. Também é isso, né? A gente mostra o que acontece com a gente em realidade. Então, às vezes é isso, né? Tu vai viajar pra um lugar, tu chega lá no lugar que tu mais queria ir e tá fechado pra manutenção. Tá, acontece muito com a gente, né? É, acontece muito. Nossa, é inacreditável quando essas coisas acontecem, né? Logo na tua vez de fazer um negócio, tudo fechado. A gente ficou curioso pra ver se é de graça mesmo os museus. Disseram que é, né? Vai que estão cobrando. Não, mas aparentemente tu precisa pedir pela internet os ingressos. Aí eu quero ver se é assim área mesmo. Espaço. É difícil falar em português. Área espaço. Reservar área e espaço. Mas esse aqui eu não sei se precisa. Mas a gente quer ver se é só entrar mesmo, porque, pô, Esse é que de legal, natural, né? da história natural. Esse é o Museu de História Natural, que eu queria muito ver, porque pra mim é referência de uma noite de museu, no museu. Puxa. Apesar de ser em Nova York, tem essa mesma vibe aqui. Talvez realmente hoje não seja nosso dia. Nossa, tô vendo que não é o nosso dia. Ele falou que a máquina ali não tá funcionando, então tem que dar a volta pra entrar. Oh, meu Deus! Ele tá comendo amendoim, fofinho. Eu amo esquilinhos. Mas a gente entrou no museu errado. A gente passou pela segurança, fez tudo. São tantos museus. Aí eu olhei assim, a gente tá no museu errado. Tá, saímos. Agora sim, né? A gente devia ter estranhado que o que estava escrito não era Museu de Arte, de História Natural, né? A gente devia ter... Mas era o Tinha Museu algumas da História da América. da Da história liberdade. dos Estados Unidos. Não era bem o que a gente queria que tá ver, mais então. disputado. Acho que é mais interessante. Uma das maiores surpresas de Washington é que alguns dos melhores museus do planeta são totalmente gratuitos. Eles fazem parte da instituição Smithsonian, o maior complexo de museus, centro de pesquisa e educação do mundo. São 21 museus, além de zoológico, biblioteca e centros científicos, administrados principalmente com recursos públicos e doações privadas. A ideia surgiu em 1846, graças ao legado do cientista britânico James Smithson, que, curiosamente, nunca chegou a visitar os Estados Unidos. Em seu testamento, ele deixou toda a sua fortuna para criar uma instituição dedicada ao aumento e à difusão do conhecimento. Hoje, milhões de pessoas visitam esses museus todos os anos. Entre eles estão o Museu do Ar e do Espaço, o Museu Nacional de História e Cultura Africana e o Museu Nacional de História Natural. Entramos, gente, realmente de graça. Achei muito legal isso. Eu adoro museus de graça, porque muitas vezes eles são caríssimos, né? Então, aí eu vou pro segundo andar, porque eu quero ver o fóssil gigante de dinossauro. Eu nunca vi, então eu quero ver. Mas tem fóssil gigante de dinossauro? Olha, Nos teus sonhos. Eu vi um cara no YouTube que ele veio aqui e ele mostrou. A não ser que tenham removido, mas tinha. Um abraço pro Fernando, nosso afilhado, que ele é obcecado por dinossauros. A gente tá aqui por ti. Vamos ver se a gente vai achar o dinossauro. Ai, um elefante. Uma baleia. Não, Olha, até tem agora uma nada de baleia dinossauros. gigante mas não é um fóssil. Não, eu quero ver o fóssil. Meu Deus. Nossa, é de verdade isso? Não, acho que isso aqui não é de verdade, né? Caraca. Eu acho que é só pra mostrar o tamanho. Imagina na frente do tubarão desse. E a gente com medo de tubarão branco. Olha isso. Imagina tu na... Caramba. ali tem ali tem uns Uns dinossauros. fósseis, ó. Acho que aqui em cima, né? Não, mas eu quero outro dinossauro. Mas legal, né? É de verdade? Mas aqui não é um dinossauro, cortadinho, não, são- Ele é meio estranho, né? Olha o tamanho do corpo dele e aí olha o tamanho das patinhas. Não pode ser que seja patinha aquilo ali. Tu nem enxergou, né? Ali as patinhas. Nossa, patinha. Eu acho que não é patinha. Acho que é um bicho que não existe mais, não é um dinossauro. É. Ah, é tipo uma... É não uma que baleia... dinossauros existam ainda, né? É uma baleia antiga. Uma baleia diferentona. Que... Onde um elefante... Cara, elefante é desse tamanho. Putz, já teve do lado de um. É exatamente por isso que eu pensei, porque tá mais assustador do que quando eu vi ao vivo. Eu acho que também porque ele tá em cima de um pedestal, né? Tipo, quando Achou a gente que viu, então- a gente tava no carro. Aqui, o lugar dos fósseis. Um beijo para o nosso sobrinho afilhado que ama dinossauros. Ele ia pirar aqui. Mas continua não sendo... Isso aqui continua não sendo dinossauros. Hã? Isso aqui é um dinossauro, meu amor. O que é isso? Ah, é um elefante? Não, é um... Um mamute? É tipo... É um mastodonte. Nossa, eu fico pensando que o mundo devia ser muito assustador antigamente, né? É verdade. Que bom que a gente veio depois dessa galera. Mas ali são... Realmente são... Nossa, olha isso, São um dinossauros dinossauro mesmo. comendo outro. Precisava, Achei né? violenta essa montagem que eles fizeram. É.
Duvido que eles tenham morrido assim. Isso aqui, ele tá, acho que até com o negócio furado. É que parece que foi na hora que caiu o meteoro. Aí eles ficaram todos assim. Ah, aqui tem o gigantão, ó, que eu queria ver. O meteoro Cara, caiu era bem na hora da janta. grande. Olha isso. Caramba, aqui é a cara dele. Nossa, isso aqui é muito Nossa, legal, eu achei né? muito legal. A gente vai desligar um pouco a câmera, senão vocês vão ficar cansados. Mas a gente vai dar um passeio, ver as coisas, porque eu achei realmente esse museu muito, muito legal. Principalmente por ser de graça. Poxa. Tinha uma informação aqui que eu achei muito chocante, que eu queria compartilhar. Que tá escrito que dinossauros nascem em ovos do tamanho de uma menor que uma bola de futebol. Ou seja, eles nascem pequenos e ficam desse tamanho. Muito doido, né? Tipo, pega assim animais gigantes, tipo elefantes, eles já nascem grandes, entendeu? Mas já nasce uma coisinha desse tamanho e virar um bagulho desse tamanho aqui. Loucura total, né? Não é muito sustentável, acho que é por isso que não existe mais. Olha, ele tá dizendo, ó, nascido pequeno, cresce rápido. Ali tá escrito que eles cresciam, né, do tamanho de uma galinha até um ônibus. Cara, eu acho esse negócio muito doido. Eram uns bichos doidos, né? Agora deu de dinossauros, porque o mundo atual nos espera lá fora. A gente chegou aqui agora no Lincoln Memorial. E esse lugar aqui é muito importante, talvez vocês já tenham visto ele em vídeos e fotos, porque aqui... Eu achei que a gente tinha chegado em Atenas. Pela estética sempre parece, né? Aqui esse famoso espelho da água também do outro lado. Ó, dá pra ver aqui. Mas esse lugar aqui ele é muito famoso e ele é muito especial, porque ele é marco de várias lutas pelos direitos civis. E aqui foi onde foi feito um dos discursos mais famosos do mundo, o famoso discurso do Martin Luther King. Foi aqui que ele estava, nesses degraus, quando ele fez aquele famoso discurso do I have a dream, sabe? Sabia que é um discurso muito bonito. O I have a dream não estava no discurso dele. E aí ele botou... E aí uma cantora, uma mulher, ela pegou e gritou: Martin, fala pra eles do sonho. Daí ele, eu tenho um sonho, I have a dream. Que os filhos deles, uma das situações é que os filhos deles fossem tratados como os brancos são, né? Aliás, eu tô lendo um livro, deixa eu falar uma coisa aqui, ontem, olha que coincidência, eu comecei a ler um livro que se chama O Reformatório Níquel, e ele se passa aqui nos Estados Unidos, e aí é um menino que ele é muito fã do Martin Luther King, e ele tem um LP que são os discursos do Martin Luther King. E aí, nisso aí, ele fala sobre o discurso em que ele explica para a filha dele, né, porque aqui teve uma segregação racial muito forte, e ele explica para a filha dele, o sonho da filha dele é ir num parquinho, e ele explica, em Atlanta, e ele explica que a filha dele não pode ir no parquinho, porque só pode pessoas brancas, mas que ela não é pior que nenhuma das pessoas que podem ir no parquinho. E aí o menino fala que um dia o sonho dele é conseguir entrar naquele parque de diversões que só brancos podem. Então, toda essa história dos direitos civis, da população negra é muito forte aqui nos Estados Unidos, porque era uma segregação, né? Racial total. E é bonito, né? A gente falou bastante do Martin Luther King, mas o memorial do Abraham Lincoln, né? Que é um dos patriarcas aí enfim, da República Americana. E tem também um memorial do Martin Luther King, né? Que dizem que é muito emocionante, com várias frases dele. Ele fica a 650 metros aqui. Pode dar uma olhada ali. E tanto que tem até, nesse livro que eu tava vendo, o cara tinha um LP só de discursos do Martin Luther King. Então eram muito simbólicos. Passando todo o exército americano aí do teu lado. Nossa, do nada. Será que pode filmar que eles? Medo, Tô com medo. Ali, ó, I have a dream, tá escrito ali. Ah, aqui, ó, que legal. Nossa, que legal, ó. Martin Luther King. Pra mim, isso aqui também é muito um lugar que eu já vi muitas fotos e filmes. Mas ia dizer que aqui, né, tem o lugarzinho exato onde ele ficou pra dar o discurso, né? Aqui tem o I Have a Dream, Martin Luther King. E aí fala, ó, que era a marcha de Washington pelo trabalho e liberdade em agosto de 63. E é interessante que nessa marcha, esse discurso que ele fez foi para 250 mil pessoas. Isso aqui tava lotado de gente. Tem imagens, né? É muito bonito. É muito bonito, né? É muito tocante, realmente.
Em 28 de agosto de 1963, cerca de 250 mil pessoas se reuniram diante do Memorial Lincoln durante a Marcha sobre Washington por Empregos e Liberdade, a maior manifestação pelos direitos civis da história americana até aquele momento. Foi exatamente nas escadarias do memorial que Martin Luther King Jr. fez um discurso de pouco mais de 16 minutos que mudaria para sempre a história dos Estados Unidos. Na parte final, sem seguir totalmente o texto preparado, ele repetiu várias vezes a frase que entraria para a história. I have a dream. Eu tenho um sonho. I have a dream. King sonhava com um país onde as pessoas fossem julgadas pelo seu caráter e não pela cor da sua pele, defendendo a igualdade perante a lei, o fim da segregação racial e oportunidades iguais para todos. E aqui também, ó, que a gente tá do lado do memorial e vale dizer que tem um monte de memoriais de coisas, ó. Tem, olha só, dos veteranos Da Guerra da Coreia. Da Guerra da Coreia. Aí tem Martin Luther King, que é pra cá. Aí aqui tem o da Segunda Guerra Mundial. Pulou do Franklin Roosevelt. É, ó, tem o do Lincoln, né, que a gente acabou de ir. É. Tem da Guerra do Vietnã. Da Guerra do Vietnã. Museu, inclusive, o museu da Guerra do Vietnã, no Vietnã, eu acho que é um dos museus mais fortes Em Hanoi, né? que eu já vi na minha vida. É realmente impressionante. Incrível isso. Um pouco triste também, né? É muito Bem triste, triste, muito forte, mas assim, muito necessário, né? E aí aqui é tudo assim, né? São os parques. Assim, se eu fosse dar uma sugestão, tiraria essas grades, entendeu? Deixa a galera cair na grama. Mas eu acho que as grades é realmente do... Do 4 de julho? Do 4 de julho. Então viemos numa má época, né? Mas não tem o que fazer, era quando a gente estava aqui. E por aqui seguindo já tem o memorial do Martin Luther King. É legal que aí pra quem vem aqui, né? É tudo junto. E bem bonitinha essa parte, né? É bem legal. Prefiro a parte lá do bairro que a gente começou. Prefiro. Não, mas é legal. Mas aqui é histórico, aqui é mais muito parte legal. turística também. Né? Aqui é o memorial do Martin Luther King, bem pertinho de onde ele fez o discurso ali. E o que todo mundo falou é que é muito bonito, porque tem várias frases muito bonitas dele. E no fim de tarde também, hoje não tá um dia bonito e vai chover, mas eu vi pessoas falarem também que no fim de tarde é bem legal de vir aqui, porque tem essa água e aí fica colorido. Tem o busto dele, né? Aqui que tem várias frases bonitas dele. As frases, né? Aqui, ó, basicamente várias frases dele e o busto dele de frente aqui. Nossa, é muito bonito essa parte. Ele aqui, ó. Aí ele. E aí? Tá escrito ali, saindo da montanha de disparidade, uma pedra de esperança, e botaram ele ali. Então aqui a gente finaliza o nosso vídeo de hoje. E na verdade aqui a gente finaliza a temporada de Estados Unidos. Acabou. Foi muito legal, né? Foi, a gente gostou, deu pra conhecer bastante coisas bem legais. O pessoal acha que é muito crítico com os Estados Unidos, mas assim, Nós somos críticos com algumas coisas, né? Mas a gente não pode dizer que é um país incrível de se visitar, né? Verdade, muitas coisas legais. Isso que a gente nem foi para os parques nacionais, né? A gente quer voltar ainda para ver a costa, Já fomos da outra vez, não levamos uma outra vez. Mas a gente espera que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho dos Estados Unidos junto com a gente, do nosso jeito, vendo umas coisinhas diferentes também. E o clássico também, porque não pode faltar, né? Com certeza. Então é isso. Valeu, gente. Beijão e a gente se vê na próxima temporada. E já aviso, sinto muito, mas semana que vem não vai ter vídeo. Férias. Tchau, até a próxima temporada.